ele é um reflexo vivo do amor conjugal, do transbordamento do amor conjugal. Então, estava ouvindo o sacerdote falar aí na hora da homilia, né? Que lindo é esse dom que nós temos, o homem e a mulher, da complementaridade. Uma complementaridade que é de corpo, de alma e de espírito. Então, é o único amor humano que agrega todas as dimensões da pessoa: o corpo, a alma e o espírito. Todos os outros amores, eles só são de alma e de espírito, né? Agora, o amor conjugal, o amor humano, ele é de corpo, alma e espírito. E por ser assim, por ter essas três dimensões, acaba gerando uma nova vida. Então é muito bonito quando a gente vê na Bíblia, né? Fala que o homem vai deixar a sua família, né? E vai se unir à sua esposa para com ela formar uma só carne. Que acontece exatamente na complementariedade. E onde que a gente vê essa uma só carne? Aonde que ela se torna materialmente presente? Nesses pequenininhos, não é? Quando a gente tem um filho, a gente vê que por mais que ele seja parecido com o pai, tem uma coisinha da mãe. Tem um jeitinho da mãe, tem a boca, nem que seja o branco do olho, mas alguma coisa tem da mãe, né? E assim, porque ali nós dois, né, esposa e esposo, nós nos tornamos naquela nova pessoa que chega na nossa família. Então, o filho é um sinal permanente da unidade conjugal. Isso é catecismo da igreja. Eu costumo falar que falar no Instagram não é tão fácil, né? Falar nos colégios também não é tão fácil. Mas falar dentro da nossa casa, que é a igreja, é uma alegria. Porque aqui a gente fala a mesma língua, né? Então aqui fica muito fácil citar familiares consórcios, né? Que São João Paulo II, né? Onde ele falou tão bonito sobre o amor conjugal e sobre o amor dos pais para com os filhos. E cada filho, pessoal, é uma pessoa única e irrepetível, como todos nós. Então a gente sempre vê, né? Puxa, eu tenho 5 filhos, cada um é diferente do outro, né? Eu dou a mesma ordem, mas sai tudo diferente, né? Por quê? Porque cada um é único. Eu gosto muito de pensar que cada alminha que chega na nossa casa, cada pessoinha que nasce ali, é uma grande surpresa. Porque a gente não sabe quem ela vai se tornar. A gente não conhece o projeto que Deus tem para ela. Tá certo? Então a gente não sabe quem vai ser o Joãozinho, quem vai ser a Maria, quem eles se tornarão, que bem eles vão deixar no mundo. Qual é a marca pessoal que eles vão deixar? Nós não sabemos, né? Eles são pessoas únicas, um milagre, né? Então existe uma filósofa que eu gosto bastante que ela fala isso, que cada ser novo que vem ao mundo é um milagre, né? Então assim nós precisamos assumir essa nossa responsabilidade educativa, né? Os filhos quem são então? Crianças em formação, que estão sob a nossa responsabilidade de pai e de mãe. Mas o que está acontecendo hoje, gente? Na casa de vocês, acho que não, né? Porque aqui só tem gente top. Só tem gente top, então na casa de vocês não deve acontecer isso. Mas, por aí onde eu ando, eu vejo muita violência. Eu costumo falar que a culpa nasce 9 meses antes do filho.
eu vou fazer, né? Então já começa um monte de minhoca na cabeça da mãe. Isso também com certeza não acontece na casa de vocês. Filhinho, por favor, vai tomar banho. Não. Filhinho, por favor, vai tomar banho, né? E a criança, não quero tomar banho, né? Mas aqui não deve acontecer. Por aí eu tenho visto. Isso também, gente. Isso também tem acontecido muito por aqui. E o que será que está levando as pessoas a isso? O que será que é esse medo que nós estamos tendo de educar os nossos filhos? Porque é ou não é? Só eu que vejo isso ou vocês veem também? A criançada está fácil hoje? Não, né? Será que a gente está levando essas crianças para o céu? Não. A gente precisa pensar. Porque a gente não sabe o projeto que Deus tem para elas. Mas uma coisa a gente sabe. Nós somos parte desse projeto. Deus, Ele empresta os filhos para nós. É empréstimo. Ele confia para a gente a criança para nós educarmos e deixarmos prontinhos para voltar para Ele. E para dar aqui na terra os frutos que Ele espera que os nossos filhos deem. Mas o que está acontecendo hoje, nesse mundão de meu Deus aqui? Nós estamos valorizando o prazer imediato. Eu ouvi o sacerdote falar, que já falaram aí das redes sociais, né? Isso é uma escolinha de prazer imediato. Basta qualquer um de nós, não precisa ser criança não. Pode ser o mais idoso que estiver aqui. Se pegar um joguinho e começar a jogar, eu aposto que tem dificuldade de parar. Porque aquilo é impressionante. Você joga, você quer jogar de novo, você quer jogar de novo. É uma escola de prazer imediato. E a gente está vivendo isso, né? As pessoas querem prazer imediato. Então eu quero comer, é agora. Eu quero assistir a televisão, é agora. Eu quero brincar, é agora. Né? Então é tudo aqui agora. E a gente não consegue mudar isso. Por quê, pessoal? Por quê? Porque os adultos também estão imaturos emocionalmente. Nós adultos precisamos olhar para nós mesmos. Nós estamos conseguindo suportar a frustração dos nossos filhos e a nossa? Ou será que quando chega em casa a gente fala assim, vamos tomar banho? Vamos tomar banho, filhinho, vem tomar banho. Então não toma, fica pedindo. Depois ele vai. Por quê? Porque eu não estou com paciência, não estou com convicção, não estou segura de qual é a minha missão educativa, né? Então, com isso, o que acontece? O adulto está no comodismo, no egoísmo. E o padre falou aí que está chegando o Dia dos Pais, então ele puxou o Dia dos Pais. Então vamos aproveitar. Se o padre pode, eu vou me dar esse direito. Tem muito pai acomodado, hein? Tem mãe acomodada, mas é mais comum a gente ver os pais acomodados. Então, às vezes, o pai passa uma procuração para a mãe, né? E a criança é por conta da mãe. Né? Então, é a mãe que vai correr para dar o banho, é a mãe que vai cuidar da comida. E não, gente.
os pais precisam participar também. Eu vou falar um pouquinho do papel dos pais daqui a pouco, mas o papel do pai é muito importante. O pai é uma autoridade dentro de casa. Se não é, corre atrás de ser. Se não é, vou pedalar, né? Para chegar assim. Opa, vou ter que... Então, pessoal, o que acontece hoje? E acontece dentro de famílias muito boas, famílias que vivem dentro da igreja, acontece na casa de todos nós. Nós estamos com uma crise de valores. Uma crise muito grande de valores. Um relativismo. Então, quando a gente tem um relativismo, a gente perde o sentido da tradição. A gente perde aquilo que os nossos avós, os meus avós, porque eu sou mais velha aqui, que é uma grande parte, né? Que os meus avós faziam muito bem. Que era ensinar pra gente os valores cristãos no dia a dia, né? Então, que é, nós vamos fazer oração sim antes do almoço, vai respeitar o papai e a mamãe, não é assim que fala com o pai e a mãe, não fala com o papai e com a mamãe de qualquer jeito, né? Então, todos esses valores, eles eram passados, eles eram transmitidos, eles eram ensinados no dia a dia do convívio familiar. E hoje, a gente tem uma sociedade que busca a felicidade. Quem quer ser feliz aqui? Todo mundo, né? Eu quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Mas o que é felicidade? Isso que a gente precisa pensar. O que é felicidade? Felicidade é uma viagem gostosa? Felicidade é uma taça de sorvete bem gostosa? O que é felicidade? Porque a gente está confundindo felicidade com prazer. É gostoso uma viagem? Lógico que é. A gente fica feliz na viagem? Fica feliz. Mas é essa felicidade que vale a pena mesmo? É para essa que a gente gasta a vida? Não. E para nós cristãos isso tem que estar na ponta da língua. Para quem não conhece a fé, pode até confundir, né? Eu trabalhei muitos anos em escola e uma vez conversando com uma professora, eu perguntei para ela, mas o que é felicidade para você? Ela falou para mim, felicidade para mim às vezes é tomar um sorvete gostoso. Eu falei, nossa, que pena, né? Que coisa mais xoxa, né? Então, não, para nós cristãos, a felicidade não pode ser isso. A felicidade tem que estar em fazer o outro feliz. A felicidade tem que estar em alcançar o céu. Em saber que eu estou me gastando aqui nesse mundo para fazer o bem, para deixar um legado, para atrair almas para Cristo. Não é aí que mora a nossa felicidade? Então, quando a gente vê testemunhos como de Madre Teresa de Calcutá, né? Que tem a história aqui, então dizia, um repórter falou para ela, olha, nem por todo o dinheiro do mundo eu não faria isso que a senhora faz. Ela falou, nem eu. Por dinheiro? Nem todo o dinheiro do mundo eu faria isso. Mas por que ela fazia? Por Deus, pelo amor às almas, para levar aquelas pessoas para uma vida mais digna e chegarem ao céu, né? Então, nós cristãos temos que ter esse sentido na nossa vida, só que a gente também está perdendo esse sentido. E isso resulta nessa depressão, ansiedade, estresse, hiperatividade,
né? Eu falo que agora a gente tem um monte de doenças novas, né? Vocês já conhecem, mas tem muita criança sendo diagnosticada com TOD. Conhece, né? Transtorno opositor desafiador. Quando eu era criança, se chamava malcriação. Né? Quando eu era criança, se eu falasse pra minha mãe, não quero, não vou, não sei o quê, ixi, era malcriação. Mas como hoje a gente já não pode mais chamar a atenção de criança, então virou transtorno. Né? Não que não tenha, até tem, mas é 1% do que é diagnosticado hoje, né? Então o que está acontecendo com a gente, com esse relativismo todo? Nós esquecemos quem nós somos. O homem já não tem a tradição que diga o que ele tem que fazer. O que nós esquecemos que nós somos? Nós somos filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Por isso é que a nossa vida vale tanto, e por isso é que vale tanto cada uma das almas que Ele coloca na nossa família e coloca nas nossas mãos, né? Então, ó, uma família bem tradicional, né? Então, gente, o que a gente precisa resgatar? Eu acho tão bonita essa oportunidade que a gente tem da Semana da Família. Porque hoje em dia até isso está relativizado. O que é família? O que é família? Tudo é família hoje em dia, né? Tudo e qualquer coisa é família. Tá certo? Mas o que é família de verdade? Né? O que na família a criança vai vivenciar? Os afetos que são constitutivos. Então, na família, ela vai ter o primeiro vínculo tão forte que ela tem na vida, que é o vínculo com a mãe. Parabéns aos dias dos pais aqui, viu? Felicidades, mas é com a mãe o primeiro vínculo da criança, né? Em seguida, entra o pai. Mas os afetos constitutivos que formam a criança, ela vai vivenciar dentro da família. Ela vai vivenciar a ancestralidade, a história. Ela vai se sentir pertencente. Quem de nós não falava com o maior orgulho assim, ó, na minha família, no Natal, é assim, assim, assim. Na minha família, no Dia das Mães, é assim, assim, assim. Por quê? Porque a minha família é da onde eu vim. É ali que eu recebo o meu tesouro, a minha formação. Será que hoje a gente ainda senta e conversa na mesa do almoço, na mesa do jantar, conta história dos filhos? Será que a gente vê foto? Porque foto quando eu era pequenininha, que faz muito tempo, a máquina era um negócio que a gente enrolava o filme, que podia ter 24, 36 poses, e a gente tirava aquela foto e só Deus sabia como ia ficar. Tá certo? Só Deus sabia, né? E aí depois que acabava o filme, que a gente tinha que economizar, porque era caro o filme e era caro revelar, tá certo? Aí depois que acabava aquele filme, a gente revelava, e daí às vezes a gente via que não tirou nenhuma foto. Não tinha fechado direito o negócio, queimou tudo, não tinha nenhuma foto. Ou às vezes a gente via que tirou foto de olho fechado. Não tinha como resolver, não tinha mais como voltar no tempo, né? Só que aquelas fotos viravam e mexiam, elas estavam rodando na mesa, a gente estava vendo e estava mostrando. Agora, a gente pega o celular e tira 852 mil fotos de
A gente nem presta atenção porque está tirando foto. Né? Então, será que nós estamos passando para os nossos filhos essa ancestralidade? Da onde você vem, quem é sua família? Na família a gente vive princípios e valores, juízos e representações, hábitos e expectativas. Gente, como é importante um convívio familiar? Deus, eu ouvi uma meditação do sacerdote, que eu gosto muito, que ele teve muito doente esse ano, e ele falou uma coisa que eu adorei. Ele falou assim: eu fiquei doente, eu tinha muita coisa para fazer e ele ficou muito doente, mas ele pensava: Deus não é burro, Deus não é burro. Se ele me deixou ficar doente, é porque ele vai aproveitar mais da minha doença do que se eu tivesse bom. Então eu vou usar essa fala dele. Gente, Deus não é burro. Ele criou a família e Ele deixa que nós, como família, recebamos essas crianças para formar, porque Ele sabe que isso é o melhor e que isso faz crescer tanto as crianças como nós. Então, qual é a missão educativa da família? Olha lá. A família cristã é chamada a anunciar o Evangelho à pessoa humana em crescimento e levá-la através de uma catequese e educação progressiva à plenitude da maturidade humana e cristã. Gente, isso não é muito lindo? Mas isso não é muito sério? É fácil fazer isso aqui? Não é fácil fazer isso aqui. Mas essa é a nossa missão. A família é uma comunidade educativa. Então, na família, gente, nós vamos ensinar o nosso filho a ser gente. Nós vamos ensinar o nosso filho a formar família. E nós vamos ajudar o nosso filho a encontrar a vocação e a missão dele nesse mundo. Tá certo? Esse é o papel do pai e da mãe. Então, a gente vai formar desde o início para relações interpessoais ricas de justiça e amor. É isso que a gente está vendo no mundo? Gente, eu não consegui, eu procurei um gráfico mais atualizado para vocês, eu não consegui, eu só consegui os dados. Então, eu vou falar só os dados. De 2016 a 2020, o suicídio entre adolescentes e jovens aumentou 49%. 49%. Agora, vocês acham que tem sentido uma criança de 11, 12 anos, um adolescente de 19, 20 anos, tirar a própria vida? Vocês acham que uma pessoa dessa idade tem problema suficiente? Ninguém tem, né? Ninguém, é uma coisa que a gente não cabe na nossa cabeça. Mas vocês acham que uma pessoa dessa idade tem problema suficiente para ter coragem de tirar a própria vida? Então, pessoal, pode ter certeza, nós pais estamos falhando na nossa missão educativa. Nós não estamos conseguindo formar os nossos filhos de um modo integral. A gente não está conseguindo mostrar para os nossos filhos o valor e o sentido da vida. Porque quem entende o dom precioso que é ser filho de Deus, não pode pôr fim na própria vida assim, né? Então, nós precisamos estar atentos na nossa missão. Na família se aprende a fé. Na família, a gente aprende
com o amor do pai e da mãe, que existe um Deus Pai. Então, eu gosto de dizer o seguinte, que nós pais, nós precisamos ser a figura de Deus na vida dos nossos filhos. E quem é Deus? Deus é amor, não é amor? Então Ele nunca permite sofrimento na vida de ninguém. Todo mundo que está aqui, está na igreja, eu vi a missa cheia, todo mundo piedoso, então ninguém sofre, é isso? Ninguém sofre. Não, vocês sofrem? Por que será que a gente está com a cabeça agora que criança não pode sofrer? Por que será que se a criança não quer tomar banho, a gente tem que respeitar que ela não quer tomar banho naquela hora e que ela vai tomar banho depois? Por que será? Deus ama a gente? Ama. Quando Ele permite um sofrimento na nossa vida, a gente não acredita que é porque nós precisamos daquele sofrimento para crescer, para aprender, para nos purificar, para um monte de coisa, que Deus está aproveitando aquele sofrimento por algo muito, muito melhor, que o plano dele é perfeito e não o nosso. Aliás, tem outro sacerdote que eu conheço que ele fala uma coisa que eu adoro. Ele fala assim, Deus não tem plano. Quem tem plano é bandido. Deus tem projeto. E o projeto de Deus é perfeito, né? Então, não é assim que a gente acredita? Por que é que os pais e as mães não deixam mais a criança chorar quando ela está fazendo uma coisa errada? Alguém pode me contar que eu ainda não consegui descobrir? É mentira que eu falei? Gente, o que eu vejo de pai e mãe obedecendo criança de 2 anos, eu fico de boca aberta. Eu atendo casais em orientação familiar e às vezes os pais me falam assim, não adianta. Ele não dorme antes de 1h da manhã. Oi? Quem? Esse pigmeu? Entendi. Olha, eu trabalhava em escola. Uma vez uma mãe me aparece com uma criança de pijama de 3 anos. 3. Me aparece com a criança de pijama e fala assim, Simone, eu falei pra ela que eu ia trazer o uniforme aqui pra você colocar nela, porque ela não deixou eu colocar. Eu falei, não, gente, a banana está comendo uma. Não tá? A banana está comendo uma casa. Eu fiquei desacreditada. Eu falei, olha, coitada dessa mãe, né? Porque eu sou autoridade na vida da criança e ela não é. Aí eu falei, o quê? Eu não acredito. Agora, vamos colocar essa roupa agora. A criança fica com a cara, né? Tirando. Colocando. Aí eu falei, agora você vai com a sua prova. Aí eu chamei a mãe e falei, querida, quantos anos você tem? 36. Eu falei, olha quanto você mede. Ela me falou lá, uns 60 e pouco. Eu falei assim, e você não conseguiu trocar uma criança de 3 anos que deve ter uns 70, assim, pelo amor de Deus. Como assim? Mas ela grita, mas ela esperneia, mas ela... E daí? A gente às vezes não esperneia com Deus também? Quem que nunca esperneou com Deus? A gente às vezes esperneia, né? A gente fala, ô Senhor, Senhor, o Senhor não está me ajudando. Santa Teresa não deu uma esperneada com ele? Deu, né? Santa Teresa falou para ele, ó, Senhor, o Senhor trata assim os seus amigos, por isso que o Senhor tem tão poucos. Né? Então, a gente às vezes esperneia, a criança vai espernear também. Mas tudo bem, se a gente sabe que é para o bem da criança, que é para formar bem essa pessoa que está aqui na nossa frente, então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ser sinal do amor de Deus na vida dos nossos filhos, né? E aí, gente,
banho e faz dormir, né? É o que dá para fazer. Depois a gente começa com o processo educativo, né? Transmitir valores, autonomia, mas aqui é que está o segredo. Ensinar virtudes. Ajudar os nossos filhos a conquistarem as virtudes. Então a gente precisa educar os nossos filhos, pessoal, para que eles possam ser aquilo que Deus quer que eles sejam. E hoje, quando a gente atende todos os desejos da criança, a gente está formando animaizinhos. Animaizinhos. Simone, que coisa feia você falar isso. Né? Que as crianças são tão bonitinhas, como assim você está formando animaizinhos? Sabe por quê? O animalzinho, se ele quer comer, ele come. Se ele não quer comer, ele não come. O animalzinho, se ele quer morder, se ele ficar com raiva, ele morde. Você tem que adestrar para conseguir que ele não faça isso, dependendo do animal. Tá certo? E quando a gente deixa a criança, qualquer um de nós, se guiar por sentimento e por desejo, nós estamos só sendo animais. A gente só está usando o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa inteligência, a nossa vontade foram para o brejo. A gente só está usando o instinto, né? Então, qual que é o caminho que aperfeiçoa a nossa natureza, gente? A gente só tem um caminho de aperfeiçoamento. O caminho da conquista das virtudes. Tá certo? Então, às vezes, a gente ouve aí várias teorias que falam assim, ó, a criança, ela nasce boazinha. Ela nasce boazinha, depois ela vai aprendendo coisa errada. Pessoal, o mundo pode achar isso aí, vai atrás de um outro filósofo esquisito, vai achar. Nós somos cristãos. A gente não nasce com o pecado original? Então pronto. A criança não nasce boazinha, coisíssima nenhuma. A criança nasce bem egoístinha. A criança é o ser mais autocentrado que existe na face da terra. Ela quer o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, se não for como ela quer, ela perde. Não é assim, bebezinho? É assim. Então, essa é a nossa natureza humana. Nós somos assim. E como que a gente se aperfeiçoa? Ganhando virtudes. Então, aqui eu coloquei, mais ou menos, né? Tentei colocar a temperança, as 4 virtudes cardeais. Temperança, justiça, fortaleza e prudência. Mas como que a gente faz isso? Né? Olha, crianças pequenininhas, pessoal, de 0 a 6 anos, a gente vai trabalhar com hábitos. Nós vamos ensinar bons hábitos para as nossas crianças. Né? E o que é hábito? É o que a criança quer? Não. Hábito é o que eu e o papai sabemos que é bom e a gente vai fazer na vida da criança. Então a criança quer dormir a 1h da manhã, mas é bom? Então ela vai dormir às 7h30, 8 horas. A criança quer jogar todos os brinquedos da janela, mas é bom? Então ela vai guardar na caixa. Vai brincar no lugar que a gente determinou. E a gente cria esses hábitos. Quem que consegue criar um hábito da noite para o dia? Quem que faz assim? Dorme, falando assim, amanhã eu vou começar a fazer exercício às 6 horas da manhã. A partir de amanhã, 6 horas da manhã, todos os dias eu vou fazer exercício. E no dia seguinte começa. Quem consegue? Ninguém, né? Ninguém. E aqui é todo mundo adulto. Por que será que a gente acha que pôs a criança na cama 1, 2 dias
Então, quem primeiro tem que ganhar virtude somos nós pais. Nós temos que ganhar a virtude da persistência, da constância. Eu até costumo dizer assim, da teimosia. Porque educar exige tanta constância, tanta persistência, que chega a ser quase uma teimosia. Assim, não, vamos lá, vai conseguir aprender esse hábito. Então, as crianças pequenas são os hábitos. Eu coloco isso daqui, só para vocês entenderem o seguinte. É muito comum, e as mamães são craques nisso. Fala assim, meu filho entende tudo. Ele entende tudo. Então eu converso com ele, eu falo assim, filhinho, olha, não pode fazer isso por causa disso, blá, 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 porque você vai lá e faz. Aí você fala, não é possível. Ele entende, ele não está fazendo o que ele não quer. Gente, criança até os 6 anos não tem a mesma racionalidade que nós. Então eles entendem mais ou menos. O que eles entendem? Coisas muito concretas. Não adianta explicar muito. A gente tem que fazer fisionomia. Quando a gente vai falar um não, é assim, não. Porque se eu falar assim, não, filhinho, não bate na mamãe. A criança bateu. Mas ele não sabe que não pode bater. Lógico que não sabe. Claro que não sabe. Tem 10 meses, sabe que não pode bater? Não, lógico que não sabe. Bateu. Como que ele vai saber que não pode? Só se eu falar para ele, né? Se eu não falar, ele não vai aprender. Então eu tenho que pegar a mãozinha e falar assim, não é para bater. Faz carinho. Carinho. Aí a gente ensina. Agora, hoje em dia, a psicologia moderna diz assim, não adianta eu falar não para criança, porque criança não entende não. Deixa eu contar. Criança não entende não, criança não entende sim, criança não entende amanhã, criança não entende nada. A gente que tem que ensinar. Tá certo? Então, não adianta a gente pensar que a criança pequena entende, senão a gente não vai ensinar. Tem que ensinar. As crianças maiores, dos 7 aos 12 anos, elas estão na idade de ouro para as virtudes. Por que elas estão na idade de ouro para as virtudes? Porque elas já conseguem entender melhor o propósito. Agora, quer ver uma coisa que eu vejo muito acontecer nas famílias, que a gente precisa prestar atenção? É assim, filho, tem que guardar suas coisas. Tem que guardar. Guarda tudo. Eu não quero dizer nada fora do lugar. Tem que tomar banho direitinho. Tem que lavar a cabeça. É uma delícia fazer isso, não é? A gente está ensinando virtude para a criança de um jeito gostoso? Tem que guardar. Olha essa bagunça. Tem que guardar tudo que está aqui. Por que a gente guarda? Por que a ordem é importante? Por que é bom ter ordem nas coisas? Quem arrisca? Por que é bom ter uma ordem no escritório? Quando você precisa de um papel, você... Quando a gente precisa de um papel, a gente compra. Se a gente tem ordem na gaveta, quando a gente precisa de uma roupa, a gente acha. Incrível, porque acha pronta para usar. Porque às vezes a gente acha pronta para ter que passar outra vez. Não dá para usar. Né? Então, a gente precisa ensinar para a criança o bem que é a virtude. A gente precisa atrair as crianças para o bem. Né? Então, às vezes a criança não quer emprestar brinquedo. E a coisa mais comum que tem hoje é assim, né? Também por que a criança tem que emprestar? Ela tem que emprestar. Você empresta o seu carro? Você não empresta o seu carro, mas ele tem que emprestar o brinquedo. Gente, pelo amor, né?
é diferente. Eu estou atraindo a minha criança para o bem. E eu estou dizendo para ela que não é que ele tem que emprestar, é que ele vai emprestar para fazer o primo feliz. Tá certo? Então aí sim, eu estou cultivando no coração daquela criança o sentido do bem. E a virtude, ela leva a gente a ser uma pessoa melhor nas relações. Né? A virtude justamente nos leva ao bem comum. A gente se colocar a serviço dos outros. E aí, essa fase que ninguém tem dificuldade, né? Essa fase que ninguém tem dificuldade, fácil de lidar. Dos 12 aos 18 anos, é quando a gente tem que treinar muito mais as nossas virtudes e as dos filhos, né? Porque nós temos que lembrar o seguinte, gente: os filhos são feitos para o mundo. Os filhos são feitos para voar. E para voar alto, não é voo de galinha, não. Não é voo de galinha, é que tum, cai. É para voar alto. Porque Deus precisa de gente boa nesse mundo e que vá colocar semente por aí. Tá certo? Então, essa idade aqui é a idade de treinar o voo. Essa idade aqui é a idade que a gente precisa conversar com os filhos, que a gente precisa ajudar os filhos a terem critérios claros. Porque os adolescentes, eles já estão mais madurinhos, eles já sabem falar e conversar e fazer as hipóteses deles, mas eles às vezes, 98% das vezes, não têm a visão ampla que nós mais velhos temos. Porque nós temos experiência de vida. A gente já passou por muita coisa nessa vida. Só que a gente precisa ter sabedoria. Que é a sabedoria de ouvir o que eles estão trazendo pra gente. De ouvir o que eles pensam. E a partir do que a gente ouve, a gente ajuda os adolescentes a progredirem no raciocínio. E aí, Simone, mas não adianta porque meu filho não, olha, ele é teimoso, não adianta eu falar. Tudo bem. Aí a gente faz o quê? Mede o tamanho do prejuízo, o tamanho da consequência e deixa dar uma batidinha de cabeça. Não vai ser uma batida muito grande? Deixa dar uma batidinha. Porque aí é opa, bem que minha mãe falou que isso podia dar errado. Bem que o meu pai falou, né? Que não era bem assim. Então, é hora de treinar tudo isso que a gente foi ensinando ao longo da vida, ao longo do tempo, né? Mas, gente, é desde pequenininho que a gente vai preparando o nosso filho para voltar para o céu. É desde pequenininho que a gente vai preparando a pessoa que vai viver o céu aqui. Porque tanto o céu como o inferno, a gente começa aqui na Terra. Tanto o céu como o inferno começa aqui na Terra. Ninguém vive aqui feliz da vida e de repente acorda no céu depois que morre, no inferno depois que morre. Né? A gente já vai plantando isso aqui. Então eu fico pensando que um adolescente, um jovem, para tirar a própria vida, ele já estava vivendo o inferno. Ele já não estava encontrando esse amor, essa alegria, esse ambiente de família que levava essa pessoa a uma vida de felicidade verdadeira. Isso não tem nada a ver com condição financeira, né, gente? Nada a ver. Porque lá em São Paulo, a gente está tendo vários casos de suicídio de
mas falta tudo. Porque eles são capazes de se matar assim, né? Então, pessoal, na família é que a gente aprende, né? A ser pessoa e a ser família, a formar família. Se nós não ensinamos para os nossos filhos, se a gente não vive um clima bom de família, a gente não ensina os nossos filhos a quererem formar família, né? E nós precisamos de famílias fortes. Nós precisamos de famílias bem estruturadas, porque eu sempre acho e falo isso aonde eu for. Nós só vamos conseguir melhorar esse mundo a partir das nossas famílias. A partir de famílias bem estruturadas, a partir de famílias que não são perfeitas, porque só Deus é perfeito. A gente não é perfeito, mas famílias que lutam para viver a virtude, que lutam para viver o amor, que lutam para viver a fé, que lutam para mostrar para os filhos que vale a pena a gente se doar, que vale a pena a gente amar. E uma coisa muito bonita que nós dois, né, o Rogério também comigo, lá na paróquia que a gente era pastoral da família, a gente dá uma palestra junto. E a gente sempre fala isso. Que o que faz os filhos felizes é ver o amor dos pais. Então, que os pais, que nós pais, que a gente saiba se amar de verdade. Porque esse é o maior exemplo que a gente pode dar para os nossos filhos. Né? Que vale a pena. Que vale a pena a gente se gastar pelo outro. Que vale a pena a gente cumprir a nossa promessa que a gente deu lá no altar de fazer o outro feliz. Porque se um faz o outro feliz, os dois vão ser felizes. Agora, se eu só quero me fazer feliz, vai dar ruim. Não vai dar certo. Né? Então, na família é que a gente vai ensinar esse sentido da vida para os filhos. E qual é o sentido último da nossa vida? O céu. Né? De lá a gente veio e para lá a gente luta para voltar. E nós não podemos perder tempo nessa luta. Tá certo? Então, eu falei brevemente assim das idades, porque eu, como sou educadora, eu não consigo falar para pais de modo geral, porque senão a gente faz muita confusão. Quando a gente fala conversa com os filhos, conversa com os filhos a partir dos 7. Antes disso, conversa menos e age mais. Então, por isso que eu quis ilustrar aqui. Mas acho que vocês me entenderam, né? Viver verdadeiramente esse ambiente de família e ser luz de Deus na vida dos filhos. Para isso, gente, os primeiros que têm que lutar por ganhar virtude somos nós. Porque a gente não ensina o que a gente não vive. Não dá para falar para o filho, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque o exemplo arrasta. Né? E o exemplo de luta é o melhor exemplo que a gente pode deixar. O exemplo de cair, levantar e recomeçar é o melhor exemplo que a gente pode deixar. Né? Então, que nossas famílias realmente consigam levar os filhos para o céu. Bom? É isso. Esse era o meu recado para vocês aqui hoje. Né? Não sei se tem espaço para pergunta, caso você não tenha. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se alguém quer. Deixa eu só perguntar. Esse processo da virtude, igual você trouxe, vamos por assim, se o pai, de repente, a mãe deseja iniciar isso porque tomou consciência hoje,
Qual é o melhor caminho? Ótimo. O melhor caminho é a gente comer. Eu estou vendo que você tem filhos pequenos, né? O melhor caminho é a gente trabalhar com as duas virtudes que são mais voltadas para a vida afetiva, tá? A temperança e a fortaleza. Então, como que a gente faz isso? O padre estava falando sobre a virtude estar no meio sempre, né? Então, vamos lá. A criança não tem meio. A criança ou quer tudo, ou ela não quer nada. Tá certo? Então, ou ela quer um saco de balas só para ela, né? Ou ela não quer emprestar brinquedo nenhum, mas nem. Então, o que a gente precisa ensinar para a criança? A temperança. Então, olha, ela quer 3, mas ela vai comer uma só. E por que a temperança vem junto com a fortaleza? Porque a gente fala assim, mas eu quero mais um. Mas você é forte. Você é forte, você aguenta não pegar mais um. Quer ver? Você vai aguentar. E a criança chora, só que aí ela percebe que ela sobrevive àquele choro. Ela percebe que a mamãe não deixou, ela ficou brava, chorou, mas passa a raiva, passa tudo aquilo, e ela se fortalece com aquela experiência. Então aí eu estou já semeando as duas virtudes, a temperança e a fortaleza. E elas vão ser a base para a justiça, que depois lá em torno dos 8, 9 anos a criança tem muito senso de justiça, porque os pequenininhos têm também, mas é um senso de justiça meio torto, né? Eles querem que exatamente você deu 2 para ele, 2 para mim, a justiça deles é essa, né? Então depois eles vão crescendo em justiça e a prudência vem depois, né? Então, como que a gente trabalha com a fortaleza da temperança? Com a obediência. Obediência em coisas pequenininhas, né? A gente saber dizer, agora é isso não, agora só um, banho agora mesmo que ele não queira. Então, aí você começa a semear, né? Semear não, você começa a afofar a terra para depois ele conseguir conquistar as outras virtudes que virão. Tá bom? Tá. Por gentileza, como que faz para trabalhar com os filhos maiores, 18, 20 anos, para eles se manterem na constância de oração, para não seguir as leis que o mundo traz dos nossos filhos, como código de cabelo, com essas novas idolatrias que estão tendo? Como nós podemos fazer para ajudá-los a serem perseverantes e fiéis às virtudes na busca de constância na busca de Deus? Então, olha lá, a gente precisa lembrar o seguinte, né? Esse caminho é um caminho longo, né? Então a gente começou pequenininho, persiste, insiste, e a gente não deve deixar se afastar, né? Enquanto eles estão sob a nossa responsabilidade, né? Então eu dizia assim para os meus: mas eu não quero ir na missa hoje, eu preciso ir à missa hoje. Sabe? Você come todos os dias? Né? Você toma banho todos os dias? Você precisa de tanta coisa todo dia? Você não pode ir uma vez por semana e agradecer a Deus tudo que Ele te dá? Não precisa ser, fala assim, hoje eu não quero cuidar do Giovanni, não. Deixa o Giovanni para lá. Como que fica? Então sempre eu ia insistindo e encontrando amigos que tenham os mesmos costumes, né? Então assim, grupo de adolescentes, grupo de jovens, clubinho de familiar, onde as crianças se reúnem e vão identificando que tem outros jovens, outras pessoas que vivem os mesmos valores. Isso é muito importante a gente comentar ao longo do crescimento da criança, do adolescente, né? Depois dos 20 anos, você vai ter que contar muito com a liberdade deles, tá certo? Então, depois de uma certa idade,
pais aconselham, mas as pessoas são livres. Tá certo? E eu costumo dizer assim, Deus não tira a nossa liberdade. Se Deus não tira, como que nós vamos tirar a liberdade dos filhos? Enquanto eles dependem de nós, até os 18, 20, 21 anos, a gente pode ser um pouquinho mais incisivo, né? A gente pode usar uma argumentação